Senhor no Evangelho de João, capítulo de número 6. Esse texto eu pude compartilhar um pouco hoje pela manhã. Eu gostaria de compartilhar de forma inteira com os amados irmãos, mesmo porque é uma mensagem que eu tinha preparado para já hoje à noite para compartilhar com todos os amados irmãos. João, capítulo de número 6. A partir do verso de número 22, o texto sagrado nos fala as seguintes palavras sobre o que Jesus Cristo ensina a todos nós. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Dirigindo-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer do pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao homem. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Por fim, meus irmãos, o que aconteceu? Murmuraram, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós.
Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do meu Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo o que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E todos, meus irmãos, em uma única só voz, leamos aí o verso de número 48, no 3, 1, 2, 3. Eu sou o pão da vida, disse Jesus Cristo. Senhor, que a Tua palavra nessa noite, meu Pai, penetre profundamente em nossos corações, para que possamos entender que o verdadeiro alimento somente o Senhor de fato é quem pode dar. A verdade é que até o alimento, ó Pai, dia a dia, que nós usufruímos para manter, ó Deus, a vida no corpo, o Senhor também o deu. Por isso, nessa noite, toda honra e toda glória para todos sempre. Amém e amém, Senhor. Meus irmãos, interessante que nesse texto, Jesus Cristo já havia feito coisas maravilhosas como andar por sobre o mar, coisa que o homem comum não pode fazer. Nenhum homem comum pode andar por sobre o mar. Somente aquele que tem o poder sobre todas as coisas, que tem em suas mãos o domínio, a qual o próprio Deus também deu a ele, meus irmãos, toda a autoridade, tanto na terra como também no céu. Mas interessante que, dentre tudo que ocorre, Jesus fala sobre a necessidade do homem, Jesus fala sobre o Pai, fala também que a obra que Ele faz é obra também vinda do Pai, e tudo que Ele declara, meus irmãos, é mostrando, revelando a importância de um Deus que supre todas as nossas necessidades. Jesus, no verso 48, o que Ele afirmou? Que Ele é o pão da vida, que Ele veio dar o pão às vidas que estão, irmãos, carentes e necessitadas de receber e comer também deste pão. É evidente que assim como o pão que o padeiro faz é para o corpo, Jesus é o pão para as nossas almas. A mensagem que Jesus está trazendo aos discípulos, às pessoas que ali estão em volta, o texto que nós lemos do verso de número 22 até o verso de número 48, nós vamos observar que claramente ele fala sobre que Ele é quem supre, é Ele, meus irmãos, quem tira a sede daquele que está sedento, é Ele quem mata a fome da alma que carece, somente Jesus Cristo é quem pode fazer isso. Contudo, meus irmãos, o contexto da história vai nos mostrar uma multidão que vai à procura de Jesus Cristo, uma multidão que percebe que Ele tem o poder de multiplicar pães e peixes. É bem certo, meus irmãos, que talvez alguns, como infelizmente nós temos muito nos dias de hoje, que quando você muitas vezes abençoa, ele acha que essa pessoa é uma fonte inesgotável, ao ponto de apenas dar aquilo que você necessita. Entenda bem, Jesus Cristo sempre supre as nossas necessidades, até mesmo quando nós pedimos. Muitas vezes, o Senhor, meus irmãos, atende o desejo do nosso coração. Só o que Ele tem para dar é muito mais do que questões materiais. O que Ele tem para nos dar são coisas eternas e espirituais. Por isso, meus irmãos, que não só do pão físico, Jesus disse a Satanás, vive o homem, mas nós vivemos e somos sustentados, porque essa palavra é o alimento para as nossas almas. Esses judeus que talvez ouviram, eles aguardavam de forma ansiosa por um líder libertador prometido.
E esse líder que ele aguardavam, talvez eles imaginassem ele pode de fato suprir, nos livrar do domínio romano, porque de uma certa forma os judeus estavam sendo, meus irmãos, escravizados, muitas vezes estavam sendo manipulados pelos próprios romanos, e havia uma carência muito grande de material, uma carência física. Isso era muito notório naquele tempo. Muitas famílias, meus irmãos, viviam com recursos escassos. Muitas, talvez, até mendigavam pão nas casas, pediam alimento nas casas. E essa realidade não é apenas a realidade do tempo de Jesus Cristo, mas também a realidade dos dias de hoje. Quantas pessoas batem na nossa porta, meus irmãos, pedindo comida, estão nos sinais dos trânsitos, com uma plaquinha de papelão, ou um papel escrito: eu preciso de ajuda, eu preciso alimentar a minha família, e isso é de forma diária. Quantos estão aqui, muitas vezes vêm na igreja, recebem, meus irmãos, a cesta básica porque necessitam de alimento. Quantas vezes nós também, nas viagens, a fome bate e logo pensamos em parar para comer. Isso prova que essa matéria a qual nós temos, o corpo físico, esse corpo material, carece a cada determinadas horas e ele precisa ser alimentado, porque quando ficamos sem alimento, alguns fraquejam, cai, meus irmãos, logo a pressão, não é assim? Alguns cambaleiam porque estão fracos, outros não conseguem raciocinar direito porque estão com fome. A fome chama. Quantos mendigos, meus irmãos, estão fazendo do lixo o seu alimento, o seu sustento? Eu cansei de ver mendigos, meus irmãos, revirando lixo, pegando pão do lixo, frango que as pessoas muitas vezes, com olho gordo, como dizia minha mãe, que é o olho maior do que a barriga, come mais do que precisa comer, e muitas vezes deixam no prato o alimento, e jogam no lixo. Quantas vezes eu vi mendigos comendo lixo, porque não tem nada para comer, e eles não querem saber se ali tem algum tóxico, eles não querem saber, meus irmãos, desculpe aqui, trazer à memória dos irmãos isso, se tem ali papéis usados, se tem alguma coisa ali que faz mal, eles não querem saber. O desespero é tão grande para se alimentar, que eles não estão querendo nem saber o que está no lixo. Essa é a realidade de muitos que experimentam a fome física. Mas ao verem Jesus Cristo, multiplicando pães e peixes, as multidões imaginavam: é esse o líder, é esse quem vai nos alimentar todos os dias. Eles estavam pensando de forma material, mas Jesus Cristo mostrava-lhes, meus irmãos, não apenas que Ele é poderoso para saciar o nosso corpo físico, mas também Ele é poderoso para saciar a nossa alma, que todos os dias busca pelo alimento espiritual. Não é à toa, meus queridos, que há muitos, quando estão passando por momentos difíceis, e volto a dizer, estão desesperados, querem um alimento espiritual, porque estão desmoralizados, foram marginalizados, talvez alguns carentes demais, busquem em outros lugares a solução para realmente saciar a sua fome espiritual, mas não conseguem, pulam de uma religião para outra, procuram todo tipo de deuses, procuram todo tipo de solução mística, para tentar, meus irmãos, desvendar aonde ele poderia, ou seja, a sua alma pode ser preenchida. Eu estou vendo nosso irmão Mateus ali, que esteve no México, e ele sabe lá que a gente sabe muito bem que ele escutou a morte, e é uma forma de tentar preencher o vazio do seu coração. Não, Mateusão, esteve lá, eu vi uma foto, meus irmãos, de uma caveira feia, e cheia de velas, as pessoas se dobrando diante daquela caveira, rogando talvez para a morte, a vida. É uma coisa estranha, dá para pensar nisso?
adoram a morte buscando a vida, adoram a morte buscando solução de prosperidade, adoram a morte é o estágio, meus irmãos, finito do homem, mas Cristo é, meus irmãos, a continuidade de uma vida abundante, de uma vida regrada da bênção do Senhor. Mesmo que soframos neste mundo, saibamos de uma coisa: em Cristo Jesus seremos glorificados para todo sempre. Interessante que Jesus Cristo, mostrando a realidade, trazendo alimento para milhares de pessoas imaginando ele é um líder revolucionário, é um rei milagroso, ele quem dá comida. A comida chegou a todos nós, talvez alguns diziam, mas muitos, meus irmãos, apenas, volto a dizer, queriam alimentar os seus corpos. Jesus, na verdade, ele veio trazer o alimento para a alma humana. Jesus Cristo, meus irmãos, sempre enxergou fora da caixa. Jesus Cristo sempre observou aquilo que o homem não podia observar. A gente vê exemplos, meus irmãos, como Jesus Cristo enxergava as coisas. Um paralítico que descia do telhado, antes de curá-lo da enfermidade física, o perdoa espiritualmente. Olha que enxerga. A visão de Jesus Cristo é fantástica. Aquela mulher que estava ali sendo apedrejada, a mulher adúltera, as pessoas queriam ver a morte dela. Mas Jesus Cristo trouxe àquela mulher a esperança da sua redenção. E isso sim é alimentar a alma do sedento. Interessante que Jesus Cristo também se utiliza o pão como símbolo. E Cristo, meus irmãos, é o símbolo do pão, é o corpo que foi dado por nós. De fato, ele se entrega por nós. Não é à toa que quando vamos participar da ceia, qual é o símbolo, a memória que trazemos de todo o sacrifício de Cristo? É o quê? O pão. Entenda que o pão é um alimento necessário. Podemos muitas vezes pensar outras coisas, mas o pãozinho, meus irmãos, é uma delícia. Hoje, antes de sair de casa, minha esposa foi na padaria e comprou um pão quentinho, meu irmão. Aqui dali me faz arrepiar todinho, que coisa linda. Aí, meus, sabe quando você passa a manteiga no pão e fica coisa derretida? Aleluia. Ninguém está com fome aqui não, né? Isso é maldade, é? É gostoso ou não é gostoso um pão? Apesar que comer em excessividade, principalmente aqueles que às vezes têm problema, né, não pode comer porque trigo, né, tem carboidrato, mas se a gente não tomar cuidado, a glicosinha também aumenta. Só que esse pão que é Jesus Cristo, ele não traz malefícios ao corpo, ele não faz aumentar, meus irmãos, a glicose. Nós podemos saciar dele, porque ele é o pão, é o alimento para as nossas almas. Apesar, como eu disse de manhã, um alimento tão simples, mas ele pode, de uma forma correta, ser tão nutritivo. O pão é um alimento que é acessível a todos, é acessível ao rico, como também um pobre, com algumas moedas, mesmo que seja para comprar um pão, ele tem acessibilidade à compra de um pão. Lembro, meus irmãos, que quando um dia eu vim tomar café antes de vir para a igreja, para o atendimento, teve um dia que eu parei nessa padaria aqui embaixo, os irmãos descendo para o açude, aí tem uma padaria logo de esquina, uma padaria até boa. Eu achei muito interessante que tinha um rapaz, creio eu, que um morador de rua, ele tira da sacolinha dele algumas moedinhas que foram suficientes para comprar pelo menos 2 pães. Olha como um pão é acessível. Jesus Cristo, meus irmãos, é este pão que é acessível também a todos. O pão é acessível ao rico, ao pobre, aquele que talvez não tenha nenhuma instrução, nenhum grau de instrução. É o pão que está também na mesa de um bilionário, como também pode estar na mesa de uma pessoa, meus irmãos, que mora numa tapera. Falando nisso, irmão Lismar, tem até uma música sobre a tapera. Tapera velha. O pão é uma comida muitas vezes diária em nossos pratos, em nossas mesas.
De vez em quando a gente come, para quem gosta, de uma linguicinha no pão, aleluia! Um misto, mas ele é acessível. O que eu quero dizer para os irmãos é que Jesus Cristo estava ensinando essa multidão que eles poderiam saciar sim do pão físico, mas as pessoas, ao experimentarem, ao confessarem Cristo Jesus, Ele também se torna um pão diário em nossas vidas. Quando estamos sedentos, amargurados, tristes, meus irmãos, vamos para o pão que nos alimenta, aleluia! Ele é o pão da vida, e não é aquele que está, meus irmãos, vagando por aí. É só clamar, chamar por Ele, e Ele nos dará em abundância o seu alimento, e este alimento também é a sua palavra. O pão, ele pode ser partilhado em abundância, sim. Está em nossas mesas todos os dias, sim. O pão se tornou um consumo pessoal na comunidade, sim. Pessoalmente eu gosto, talvez muitos irmãos gostam, mas eu quero vos dizer, meus irmãos, assim como nós buscamos todos os dias querer o pão, ir na padaria comprar o pão para nos alimentar, assim deve ser todos os dias nossas almas buscando aquele que nos dá o alimento espiritual. Existem algumas fomes, eu também pude partilhar isso um pouco com os irmãos. Existem algumas fomes dos homens. O homem, ele vive sempre em busca de saciar-se, de satisfazer as suas necessidades. Ele tenta de forma integral saciar tudo o que ele deseja, de forma total. Mas existem 3 tipos de fomes que nós possuímos, que nós temos. A primeira é a fome natural. É a fome que muitos estavam procurando saciar-se em Cristo Jesus. Não porque Ele é o pão da alma, mas Ele ofereceu o pão físico àquelas pessoas. Há esse pão nas mesas, sim, porque nós somos carentes de forma natural em buscar suprir as necessidades físicas das nossas vidas. Não apenas o pão, mas outras coisas. Queremos pão, água, queremos feijão, queremos arroz. São alimentos necessários. São alimentos, meus irmãos, que precisamos, como diz o ditado, saco vazio não para em pé. Essa é a fome natural. Fome que muitas vezes pode até nos trazer certa felicidade, porque quando estamos à mesa comendo, é uma coisa maravilhosa, principalmente nós que dizemos, somos crentes, quando fala em comida, é glória a Deus, aleluia. E infelizmente tem alguns irmãozinhos que quando vai comer, pastor Moisés, nem da mesa sai de perto. É ele ali comendo, o povo passando, mas ele está ali, beliscando. Não é assim, meus irmãos? Como é bom sentar na mesa, comer uma lasanha, um churrasco, aleluia! Eu quero dizer para os irmãos que estou aberto a convites. Isso é muito bom. É o que nós desejamos. Mas comer diariamente, por mais a comida seja gostosa, ela não pode suprir a necessidade da nossa alma. Existe a fome antinatural. É o tipo de fome, de apetite criado, infelizmente, pela nossa natureza caída. Infelizmente, uma herança maldita de Adão e Eva. É a fome do prazer fora de Cristo. É o desejo de saciar a carne, é o desejo de buscar na carne, infelizmente, como Paulo escrevendo aos Gálatas, o poder da carne, o desejo de saciar com a lascívia, com a facção, com as imundícias, na prostituição, a idolatria, infelizmente, é algo que muitas vezes a nossa natureza caída, pecaminosa, busca se alimentar com a idolatria. E muitos, infelizmente, se alimentam da idolatria. Mas é uma fome que também não sacia. Essa fome antinatural, Satanás todos os dias coloca na nossa frente justamente essa tentação para nos levar longe do Pai, para que a gente se alimente dela, que é superficial,
para que nós não busquemos o pão diário, que é o nosso Jesus Cristo. E essas necessidades, meus irmãos, estão patentes dia após dia na nossa carne. Todos os dias, essa carninha que você tem, deseja muitas vezes fazer o mal, porque eu volto a dizer esse enfático, a nossa natureza pecaminosa é contra o próprio Deus. A mentira nos espreita, o adultério muitas vezes tenta nos espreitar. Quantas vezes, meus irmãos, a maledicência que vem na nossa boca, nós queremos usufruir dela. A nossa carne não é brincadeira. A nossa carne precisa, obrigado pastor Moisés, todos os dias muitas vezes querer se alimentar dela. É por isso que quando a pessoa está submetida ao tóxico, está submetida a tantas outras coisas, pessoas que não conseguem se desgarrar do pecado, estão afundadas à lama. Por que elas estão assim? Porque a sua alma todo dia, a sua natureza pecaminosa, melhor dizendo, todos os dias, procura ser saciada por esses alimentos que não vêm de Deus. Em vez de buscarem a satisfação legítima no Senhor Deus, em vez de buscarem de fato a satisfação eterna em Cristo Jesus, o seu corpo ambicioso, o seu corpo que muitas vezes é trevoso, procura tudo e satisfazer em tudo que não seja Cristo, que não seja no Espírito, que não seja na sua palavra. Observe bem, nos versos 47 em diante, nós vamos ver judeus que não entendem espiritualmente o que Cristo está dizendo, escarnecem de Jesus. Ele disse ser o pão do céu. Sabe por que eles dizem isso? Porque eles estão, meus irmãos, entrevados na sua natureza pecaminosa e não compreendem que aquele que estava diante deles é aquele que pode todas as coisas e tem o poder de saciar a alma do mais sedento. Mas eles não estavam preocupados com isso. Na verdade, eles queriam sufocar a Cristo. A verdade que eles não queriam que Cristo falasse. A verdade que quando Jesus Cristo multiplicou pães e peixes, ninguém abriu a boca, pastor Moisés, para criticar Jesus Cristo. Aonde estavam esses judeus? Quando talvez comiam do pão que o próprio Cristo Jesus multiplicou. Estavam calados comendo. Mas quando Jesus Cristo lhes apresentou que Ele é o pão do céu, a carne, a insensibilidade logo brotou no coração deles. Quem Ele pensa que é, dizendo que é o pão vivo que desceu do céu? Mas nós precisamos entender, meus irmãos, que Jesus Cristo, Ele não se atenta, Ele não de forma nenhuma se submete àquelas palavras. Ele responde sim, mas Ele não deixa de afirmar, verso 48, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o pão da vida. Não é à toa que antes de dizer que eu sou o pão da vida, Ele expressa no verso de número 47, eu quero vos dizer a verdade, se vocês crerem em mim, vocês terão uma vida eterna, porque eu sou o pão. Se vocês saciarem comigo, vocês reconhecerão e entenderão o que de fato é a vida eterna. E por fim, meus irmãos, existe também a fome espiritual. A fome espiritual é essa que todas as vezes, quando subimos para a casa do Senhor, nos alegramos, porque nós seremos alimentados pela palavra do Senhor. E essa fome, me permitam dizer, é uma fome benigna. É evidente que, se a gente olhar pelo parâmetro da história do ser humano, a fome é um fruto, infelizmente, do pecado. Adão e Eva tinham o desejo de saciar. A fome trouxe o desequilíbrio no desejo de saciar. Não é à toa que Paulo fala sobre o poder da glutonaria.
Não basta apenas a gente saciar, a gente tem que ir um pouquinho mais além. Mas essa fome, volto a dizer, no bom sentido, tá, meus irmãos? Essa fome benigna, maravilhosa, é a fome que todos nós precisamos ter. O desejo de conhecer a Cristo todos os dias pela sua palavra. O desejo de nos alimentar deste alimento, que é, de fato, as Escrituras Sagradas. É o alimento de Deus. Esse alimento de Deus foi trazido por aquele que é vida, que é o pão que nos alimenta. É aquele que foi enviado pelo Pai, para que de fato todos aqueles que o confessem como Senhor Jesus Cristo e Salvador, tenham dentro dele de fato a vida eterna, não em condenação, mas salvo eternamente, para desfrutar um dia das regiões celestiais. Por isso, meus irmãos, é deste pão que precisamos comer. É deste pão que quando você chegar na casa do Senhor, meus irmãos, não se distraia, se alimente dele todos os dias, se alimente dele em sua casa. Ele de fato é o pão vivo que desceu dos céus, ele é o pão dos céus. No verso 32 ele replica: eu sou o pão do céu. Verso 48, ele volta a dizer: eu sou o pão da vida. Ele de fato é o supridor, providenciador de todas as nossas necessidades. Então esse é o pão que necessitamos todos os dias. E que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Que o Senhor nos ajude, porque não há outro lugar de ter a nossa alma saciada, se não for nele. O drogado, ele fuma, cheira, aplica na sua veia a droga, para momentos determinados, limitados, ter um pouquinho de prazer. O alcoólatra vai nos bares quase, talvez todas as noites, e ele toma, e quanto mais ele percebe que a bebida não pode preenchê-lo, ele precisa tomar mais, e mais, até o ponto de ele não aguentar mais e cair. No outro dia ele acorda com aquela dor de cabeça, que o povo chama de ressaca. Eu, graças a Deus, meus irmãos, nunca tive ressaca, graças a Deus. Eu não sei nem como é o sentimento de ter ressaca, mas a gente observa que terrível é. As pessoas se desequilibram, o álcool muda o humor, muda a personalidade. Alguns são mortos até porque a sua personalidade é mudada pelo líquido, que é ingerido, que é bebido. E que adianta? Nada. Alguns todos os dias na prostituição tentam saciar a sua vontade, o seu desejo, e todos os dias ele precisa se prostituir, porque ele percebe que a sua alma não foi complementada. Mas aqueles que estão em Cristo estão cheios. Aqueles que estão em Cristo são alimentados, são saciados na fonte exata, são saciados pela padaria do céu, pelo padeiro, bom padeiro, nosso Deus, que nos deu o verdadeiro pão. É dele que devemos comer, meus amados. E não há nada melhor de sermos alimentados por aquele que conhece de fato a vida, aquele que nos deu a vida. Nada melhor do que recorrer a ele, porque ele sabe o que faz. A minha oração também nessa noite é que todos nós, meus irmãos, continuemos de forma determinante buscarmos o alimento que é Jesus Cristo. Que o Senhor nessa noite vos abençoe. Pode vir, reverendo. Que o Senhor vos dê graça, meus irmãos, e que todos os dias nos alimentemos do pão vivo que desceu do céu.